por que não tem avião elétrico? Tipo, carro elétrico, moto elétrica, ônibus elétrico você já viu. Agora, um avião elétrico decolando do aeroporto você não viu. E provavelmente nem vai ver. Eles até existem, mas em versões pequenas e em fase de testes. É o caso desse aqui, que fez um voo de teste em 2022 e ficou 8 minutos no ar. Ou esse aqui, com 2 lugares usados para treinar pilotos na Europa. Mas para os aviões que transportam eu, você e a maioria dos passageiros do mundo, eletrificação é uma realidade bem distante ainda. Eu vou te explicar por que hoje em dia é quase impossível eletrificar os aviões. E mostrar qual a alternativa então ao querosene de aviação, que hoje é o único combustível nos tanques de avião. Mas para tudo isso fazer sentido, eu preciso te explicar rapidinho um conceito da física, a densidade energética. Ela mede quanta energia fica armazenada numa certa quantidade de massa. Isso é importante para os meios de transporte, porque a ideia ali é sempre usar o combustível que tenha o máximo de energia com o menor peso possível. Cada quilo de querosene de aviação armazena uns 43 megajoules de energia. Você não precisa saber exatamente o que isso significa. Só precisa saber que as baterias de lítio mais avançadas do mercado ficam perto de 2 megajoules. Isso é mais de 20 vezes menor. Ou seja, o querosene é muito mais eficiente que as baterias. Isso também é verdade para os carros, motos e ônibus. Um motor a gasolina tem muito mais densidade energética do que uma bateria de lítio, mas um carro anda no chão. O peso extra até reduz a autonomia, mas não impede que ele ande. Agora, no caso de um avião voando lá em cima, com a força da gravidade puxando ele para baixo, a coisa fica bem mais complicada. Ainda mais porque você não pode parar para abastecer o avião num posto elétrico flutuante. Você tem que garantir que ele vai ter energia suficiente para chegar ao destino mesmo em casos de emergência ou mudança de rota. E no fim essa matemática fica inviável. Um Boeing 777 indo de São Paulo para Dubai decola com umas 145 toneladas de querosene de aviação. Para carregar a mesma energia, uma versão elétrica desse avião precisaria de mais de 3.000 toneladas de bateria. Não tem como. Isso nos leva ao SAF, a sigla para Combustível Sustentável de Aviação em inglês. Esse aqui não desafia nenhuma lei da física. Ele é quimicamente muito parecido com o querosene. Tem uma densidade energética parecida e funciona nos mesmos motores dos aviões de hoje. O que muda é a forma como ele é fabricado, a partir de biomassa ou por processos sintéticos dentro do laboratório, não petróleo. O problema é que esses processos são muito mais caros do que refinar o petróleo. Hoje, quase toda a produção mundial de SAF vem de um modelo de fabricação chamado HEFA. Ele usa óleos vegetais, gorduras animais ou óleo de cozinha reciclado como insumo. E esse é o método mais barato para produzir SAF. E mesmo assim, ele custa o dobro do querosene de aviação. Outros tipos chegam a ser bem mais caros. É o caso do e-SAF, uma versão sintética do querosene feita em laboratório. Por ser um processo muito novo e muito complicado, ele sai por até 11 vezes mais que o querosene. Bom, em todos os casos, o SAF ainda é produzido em volumes muito pequenos. Em 2025, o mundo produziu menos de 2 milhões de toneladas. Dá só 0,6% da demanda global por combustível de aviação. Isso seria o suficiente numa conta de guardanapo para abastecer por completo uns 250 mil voos. É pouco mais de 2 dias de operação no mundo. Com uma oferta tão baixa, é natural que o preço do SAF seja tão maior. Só que isso se torna um impeditivo para que as companhias aéreas adotem ele. Em 2025, as companhias aéreas do mundo gastaram 236 bilhões de dólares com combustível. Sozinho, isso já dá mais ou menos 26% de todos os custos do setor. Se todo esse volume fosse substituído pelo SAF mais baratinho, a fatura saltaria para quase 500 bilhões de dólares. Isso tudo coloca o SAF num paradoxo. Para o preço do SAF cair, a produção precisa crescer. Mas para que as companhias consigam comprar mais, o preço precisa cair. O setor tem uma esperança para quebrar esse ciclo: a demanda forçada pelas regulações ambientais que estão entrando em vigor mundo afora, em especial lá na Europa. Desde 2025, todo avião que parte de um aeroporto da Europa é obrigado a usar SAF misturada ao querosene. E essa exigência vai aumentando com o tempo. Foram 2% em 2025, 6% em 2030 e aí vão ser 70% em 2050. Eu conversei com a chefe de pesquisa em transição energética da IATA, Associação Internacional das Empresas de Aviação. E sabe quem ela me disse que tem um papel bem importante nesse novo mercado de SAF? O Brasil. Porque ao longo dos últimos anos a gente já dominou a arte de fazer biocombustível. Por aqui tem algumas empresas desenvolvendo projetos do tipo: a Raízen, a Acelen, a Refinaria Rio Grandense. Mas produção mesmo só tem uma que faz, a Petrobras. E é recente. Ela fez a primeira entrega dela em dezembro de 2025 para as distribuidoras que operam no aeroporto do Galeão, lá no Rio. Mas é isso. Pelo menos por enquanto, o futuro da aviação não é trocar o combustível por baterias. É trocar o combustível por outro combustível.